Na videoaula de hoje, estudaremos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos responder algumas perguntas. Por que o Brasil declarou guerra ao eixo se antes nutria simpatias pelos nazifascistas? Por que o Brasil mandou tropas para lutar na Europa? Qual a origem do emblema "A cobra está fumando"? O que significa "senta a pua"? Por que o Brasil permitiu a instalação de bases americanas no norte e nordeste do Brasil? Desde o início da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas passou a ser pressionado pelos Estados Unidos para que assumisse uma posição pró-aliados. No campo diplomático, os Estados Unidos conseguiram a garantia de neutralidade dos países americanos através da Conferência do Panamá, realizada em 1939. Já na Conferência de Havana, todos os países americanos fizeram um pacto de solidariedade em caso de uma agressão externa a qualquer país das Américas. Para os serviços secretos de inteligência americana, o eixo inevitavelmente se expandiria pela América do Sul através de Argentina e Brasil, países que nutriam simpatia pelo nazifascismo. O Nordeste do Brasil, pela sua posição estratégica mais próxima do norte africano, passou a ser visto pelos americanos como a principal porta de entrada da expansão da Guerra do Eixo. Através da invasão do Nordeste e Norte do Brasil, o eixo poderia iniciar sua expansão em direção à América do Norte. Diante desse quadro, os Estados Unidos passaram a negociar com o Brasil a implantação de bases americanas no Norte e Nordeste brasileiro. A partir do interesse americano por estas bases, Getúlio Vargas procurou obter o máximo de vantagens possíveis, tanto para conseguir o financiamento da primeira siderúrgica de Aços Planos, quanto para reequipar e modernizar as Forças Armadas brasileiras. Com o avanço das negociações, os Estados Unidos se comprometeram a comprar toda a produção de matéria-prima estratégica brasileira, por exemplo, ferro, tungstênio, manganês, bauxita, berilo, cromita, borracha, etc. Conceder volumoso empréstimo para a construção da referida siderúrgica. Em contrapartida, o Brasil cancelou seus negócios com a Alemanha e permitiu a implantação de bases americanas em áreas do Nordeste e Norte brasileiro: Amapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Fernando de Noronha. Além disso, o Brasil se comprometeu com os Estados Unidos a fornecer a borracha necessária para a máquina de guerra aliada. Os japoneses haviam tomado as regiões produtoras no Sudeste Asiático. Só que naquela época, a produção brasileira de borracha era bem menor e carecia de uma mão de obra em torno de 100 mil trabalhadores para suprir a demanda da guerra. É necessária a criação de um amplo programa de recrutamento de trabalhadores para enviá-los à Amazônia. Somente em Fortaleza, cerca de 30 mil flagelados da seca de 41-42 estavam disponíveis para o envio aos seringais amazônicos. Ao longo do ano de 42, os órgãos governamentais responsáveis conseguiram enviar para a Amazônia quase 15 mil pessoas, enquanto se esperavam pelo menos 100 mil. Ao longo do tempo que existiu, o programa foi chamado de Soldados da Borracha, marcado pela desorganização e péssima prestação de serviços. A propaganda de recrutamento era enganosa, onde prometia-se quase um paraíso e entregava-se um verdadeiro inferno. Os trabalhadores que conseguiram chegar aos seringais foram vítimas de péssimas condições de higiene, alimentação e trabalho por parte dos seringalistas, que eram os donos dos seringais. Já chegavam devendo o transporte, alojamento e alimentação. Muitos alojamentos foram construídos em lugares infestados por malária e febre amarela. Não havia atendimento médico, a comida era péssima e os salários baixíssimos. A situação do trabalhador era análoga à da escravidão. Muitos trabalhadores fugiram e foram perambular pelas ruas de Manaus e Belém, em busca de um meio para retornar à sua terra natal. Mesmo com todos os problemas enfrentados,
dados, cerca de 60 mil pessoas foram enviadas para os seringais amazônicos entre 1942 e 1945. Desse total, quase a metade acabou morrendo em razão das péssimas condições de transporte, alojamento e alimentação, como também pela falta de assistência médica, ou mesmo em função dos inúmeros problemas ou conflitos enfrentados nos seringais. Mesmo assim, o crescimento da produção da borracha na Amazônia foi bem menor do que o esperado. Logo a guerra chegou ao fim, os Estados Unidos se apressaram em cancelar todos os acordos referentes à produção da borracha amazônica. Afinal, o acesso às regiões que a produziam no Sudeste Asiático estavam liberados. O Pearl Harbor brasileiro. Já em março de 1941, navios brasileiros passaram a ser atacados por submarinos do eixo, primeiramente no Atlântico Norte e depois no nosso próprio litoral. Para o eixo, o Brasil, mesmo sem uma declaração formal de guerra, passou a ser considerado inimigo. Em 28 de janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e Itália. Em fevereiro de 1942, em águas do Atlântico Norte, o navio mercante brasileiro Cabedelo naufragou após ataque submarino e sua tripulação de 54 pessoas foi dada como desaparecida. 2 dias depois foi a vez do cargueiro Buarque ser atacado também no Atlântico Norte. Em maio, o submarino italiano Barbarigo danificou o navio Comandante Lira, já em águas do Nordeste brasileiro. Em julho de 1942, o Brasil já tinha perdido 13 navios. Entre os dias 15 e 17 de agosto, 5 navios brasileiros navegando no nosso litoral, sendo 4 deles navios de passageiros, foram torpedeados pelo submarino alemão U-507, resultando em 601 mortos. Os navios foram os seguintes: o Baependi, com 270 mortos, o Araraquara, 131 mortos, o Aníbal Benévolo, 150 mortos, o Itagiba, 376 mortos, e o cargueiro Arará, com 20 mortos. Esta tragédia passou a ser conhecida como o Pearl Harbor brasileiro e provocou, no dia 22 de agosto de 1942, a declaração oficial de guerra do Brasil contra o eixo. Após a declaração de guerra ao eixo, o povo exigia de Vargas mais ação do que limitar-se a vigiar o litoral e servir de sede de bases americanas. O povo queria vingança, e essa vingança se traduzia em enviar tropas para a guerra na Europa. Foi a partir daí que o governo Vargas passou a criar uma força militar para participar diretamente da guerra. Em fevereiro de 1943, no encontro dos presidentes Roosevelt e Vargas em Natal, Getúlio Vargas argumentou que o envio de tropas dependeria exclusivamente do reaparelhamento bélico das Forças Armadas brasileiras. Na realidade, o armamento das nossas Forças Armadas era considerado defasado em comparação com o que havia de mais moderno na época. O problema é que esse armamento moderno dependia de seu fornecimento por parte dos Estados Unidos, o qual priorizava os países já em combate. Os críticos do governo Vargas e das nossas Forças Armadas ridicularizavam o Brasil, afirmando que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Foi por causa dessas críticas que o desenho de uma cobra fumando passou a ser o emblema oficial estampado nos uniformes da Força Expedicionária Brasileira. A participação da Força Expedicionária Brasileira na Itália foi marcada inicialmente pelas dificuldades. Aqui no Brasil, os soldados receberam treinamento precário e não dispunham dos armamentos modernos, aos quais só teriam acesso já na Itália. Ao chegarem na Itália, a FEB passou a responder ao comando do 5º Exército Americano, cuja liderança decidiu impor um rigoroso treinamento aos nossos soldados antes de enviá-los ao combate.
Os pracinhas inicialmente reclamaram do rigor e do impiedoso treinamento. Esse treinamento foi essencial e serviu como uma das razões do sucesso da FEB, juntamente com a coragem dos nossos soldados. As primeiras vitórias brasileiras ocorreram ainda em setembro de 44, com a tomada das localidades de Massa Rosa, Camaior e Monte Prano. No início de 45, os pracinhos conquistaram Monte Castelo, Castelo Novo e Montese. Montese, inclusive, foi a batalha mais sangrenta travada pela Força Expedicionária Brasileira, a qual resultou em mais de 400 mortes de soldados brasileiros. No dia 29 de abril, véspera do suicídio de Hitler, a FEB capturou na cidade de Fornovo de Taro a 148ª Divisão Alemã, o que significou o aprisionamento de mais de 15 mil alemães, dentre os quais 2 generais. Em 1941, o governo Vargas criou a Força Aérea Brasileira. Durante a guerra, a FAB atuou tanto no território brasileiro quanto no italiano. Na defesa do nosso litoral, juntamente com a Força Aérea Americana, utilizou hidroaviões, tendo conseguido, inclusive, afundar o submarino alemão U-199. Atuando junto com as marinhas brasileira e americana, foi possível a destruição de nada menos que 11 submarinos do eixo, sendo 10 alemães e 1 italiano. Na campanha da Itália, o governo brasileiro enviou 2 esquadrilhas, sendo uma de ataque e outra de observação. A esquadrilha de ataque foi o primeiro grupo de aviação de caça, o qual utilizou o caça-bombardeiro Republic P-47 Thunderbolt, considerado o mais poderoso, mais caro e mais pesado caça da história da aviação antes da era do jato, um avião capaz de alcançar 700 km por hora. De maneira geral, as ações desta esquadrilha na Itália eram diversas. Reconhecimento, destruição de veículos, tanques, fortes, balsas, pontes, comboios, trilhos, instalações, depósitos e tudo que fosse possível para quebrar a resistência e forçar a rendição das forças nazistas que insistiam em permanecer na Itália mesmo na fase final da guerra, quando seu próprio país já tinha sido invadido pelos aliados. A outra esquadrilha, pouco divulgada, foi a do primeiro elo, Esquadrilha de Ligação e Observação. Foi criada com o objetivo de apoiar a artilharia divisionária da Força Expedicionária Brasileira, realizando operações de observação, ligação, reconhecimento e regulagem de tiro, facilitando o trabalho de artilharia do Exército. A ELO realizou 684 missões em quase 200 dias de operações, tendo feito 400 regulagens de tiro, tanto para as unidades de artilharia da FEB, como também para as unidades americana e britânica. As missões de regulagem de tiro atribuídas à esquadrilha foram realizadas com extrema eficiência. Diferente do grupo de aviação de caça, os pilotos da ELO utilizavam lentos aviões de asa alta, equipados com um fraco motor de 65 HP de potência e velocidade máxima de 121 km por hora, os quais só podiam transportar 180 kg de carga útil, mas isso já era suficiente para observar a localização e movimentação das tropas alemãs. A origem da expressão "senta a pua" era uma gíria da época. Seu significado remete ao esforço, luta, coragem. Na guerra era o mesmo que dizer "manda bala". A expressão passou a ser o grito de guerra dos pilotos. Além do "senta a pua", o emblema trazia um avestruz. Além da ideia de agilidade, o avestruz surgiu também a partir de uma brincadeira dos pilotos brasileiros, que assim como os avestruzes comem qualquer coisa, nossos pilotos, quando foram treinar nos aviões lá nos Estados Unidos, conseguiam comer até a considerada terrível comida americana, adocicada demais para os padrões gastronômicos brasileiros. O fim do U-507, o Carrasco do Brasil. Que fim levou aquele submarino que, além de matar 601 brasileiros, jogou o Brasil na Segunda Guerra Mundial?
No dia 13 de janeiro de 1943, no litoral cearense, o U-507 teve um encontro marcado com a morte, a qual veio através do ataque do hidroavião da Força Aérea Norte-Americana. A tripulação nazista, juntamente com seu comandante, o execrável capitão Arroy Shack, desapareceram para sempre e pagaram com a vida todo o mal que provocaram ao povo brasileiro.